Viu? Vocês estão me ouvindo direitinho? Acho que pode, amiga, vai. Tá. Gente, boa noite. Hoje a nossa capacitação vai ser de gestão de conhecimento, que também foi tirado de um curso da Atuar, né, que é a plataforma que agora vocês vão ter acesso. Eu recomendo muito que vocês assistam as outras capacitações que a gente já fez de comunicação assertiva e gestão de tempo também, porque essa é muito boa. Inclusive, se vocês puderem assistir essa de gestão de conhecimento, porque eu fiz uns cortes assim, porque era muito longa e não ia dar para explicar tudo, até porque eu não sou expert em tudo. E também queria dar boa-vinda para vocês, boas-vindas, porque estamos muito felizes que vocês entraram, porque a gente está precisando muito de membros novos. Pode passar, Laura. Tá. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender a importância da gestão de conhecimento para a nossa empresa, considerando que ela existe com o objetivo de fazer com que as operações e os membros daqui da empresa tenham muito mais eficiência e resultados em menos tempo. E eu vou apresentar as vantagens de fazer essa gestão de conhecimento. Primeiro, minimizar riscos. Sem uma gestão de conhecimento bem feita, vamos supor que alguém sai do núcleo ou sai da empresa totalmente. Se não houver essa gestão de conhecimento bem feita, essa pessoa leva com ela todo o conhecimento que ela pôs em prática e não foi documentado. E isso pode travar os processos, os projetos que a gente já estava fazendo aqui no núcleo e causar um retrabalho, porque apesar da gente já estava em prática aquilo que essa pessoa tinha aplicado, não tinha nada documentado, nada muito bem explicado, certo? E a gente vai ter esse trabalho de elaborar de novo, então é por isso que é importante as coisas documentadas. Delegar processos. A gestão de conhecimento, ela dá uma base muito boa para que a delegação ela seja mais clara, eficiente e segura, especialmente dentro de uma empresa júnior, onde os membros eles estão sempre aprendendo e trocando de funções, porque é muito rotativo. Identificar oportunidades. Com o histórico de projetos, aqui no caso falando do nosso núcleo de projetos, o histórico de projetos bem documentado, a gente consegue identificar os padrões, seja de nichos assim de clientes, serviços, estratégias que antigas diretorias, antigos membros já adotaram e deram certo ou não. Isso ajuda a gente a não perder tempo com coisas que já deram errado e descobrir áreas onde a Argos pode inovar ou criar diferenciais. Obviamente, se uma coisa deu errado anteriormente, não significa que a gente não pode colocar em prática de novo. Mas é bom ter em mente que já foi assim um fracasso, entre aspas. Agilizar os processos operacionais. Novamente, quando a gestão de conhecimento é bem feita, fica muito mais fácil explicar o que precisa ser feito, seja num projeto interno, externo, porque tudo já vai estar documentado, então reduz o tempo de explicação e de execução. Diminuir o período de rampagem de colaboradores. Rampagem é o período de adaptação dos novos funcionários de uma empresa, então é basicamente agora o que vocês estão passando, novos membros, porque vocês ainda estão aprendendo e vendo como é que é a dinâmica daqui. Padronização do trabalho. A gestão de conhecimento, ela garante a padronização mesmo com pessoas diferentes, porque com tudo organizado, o processo, o projeto que a gente estava fazendo, por exemplo, continua funcionando e andando para frente, independente de quem vai estar executando. Novamente, é essencial numa empresa júnior, porque os cargos mudam com frequência. Então, é importante manter esse padrão. Melhoria nos processos e no controle de qualidade, basicamente o que eu já falei da padronização e da agilidade dos processos. Pode passar. Agora eu vou dar exemplo de algumas ferramentas para gestão de conhecimento. A Laura já falou que a gente vai começar a fazer mais manuais, então principalmente se atentem a isso, e as outras eu vou passar bem rápido, só para vocês terem em mente que existem outras ferramentas para gestão de conhecimento. Os manuais. As vantagens é que os processos são detalhados, e se o detalhamento for bem feito, ele é fácil de seguir. A gente consegue inserir recursos visuais, imagens, textos, etc., que eles costumam auxiliar a compreensão. As desvantagens.
demora para fazer por ser muito detalhado. Isso é algo que eu vou falar de todas as ferramentas, porque por mais que demore para fazer, vai ser útil no futuro, então tudo vai valer a pena. Ele pode ser muito extenso e ele pode retratar o crescimento da empresa a longo prazo. Por que isso? Já que é um manual, ele pode, sim, ser muito quadrado, muito engessado, e se eles forem muito rígidos, eles podem não abrir espaço para adaptação e para inovação. E isso é algo muito importante numa empresa, em qualquer empresa. Então, mas é simplesmente uma questão de se atentar à flexibilidade, não deixar tudo seguir muito à risca. Não acho que seja uma desvantagem em si. Pode passar. Os POPs, que são os procedimentos operacionais padronizados. Eles são parecidos com manuais, mas um pouquinho mais específicos, porque tem um passo a passo maior, um detalhamento de cada etapa, e por isso ele pode ser replicável em projetos externos, porque você pode seguir esse modelo, só que só mudar o conteúdo. E as desvantagens é que exige uma linguagem mais formal e muito trabalho para fazer, como eu falei, todos os outros. Pode passar. A gente tem o fluxograma, que agora eu me dei conta que talvez seria melhor se eu tivesse colocado uma imagem, mas eu acho que vocês imaginem, tipo, um mapa mental, é meio que isso. Eu acho que vocês têm uma ideia do que é. Você consegue visualizar muito bem as etapas de tudo que está passando, os processos são bem mapeados, e se bem feito, é exportável em diversos formatos. Isso é uma questão mais de o formato que você vai ter não sei se seja um drive, uma plataforma, enfim. As desvantagens é muito trabalhoso, como todos os outros. Necessidade de conhecimento em software com BPMN, que é Business Process Model Annotation, que eu não sei muito bem o que significa, eu não sei nada de software, mas enfim, é modelo de processos de negócios e notação, que é uma linguagem gráfica padronizada que usa, tipo, ícones, imagens para representar os fluxos dos processos. Por isso, fluxogramas, basicamente um mapa mental. Pode passar. Tá, os vídeos. Eles são mais fáceis de assistir, a gente prefere vídeo a textos, a gente sabe, tipo, todo mundo prefere muito mais ficar vendo reels no Instagram do que ler texto do Petroc, entendeu? Obviamente. As desvantagens, eles são difíceis de armazenar, isso pode ser realmente uma desvantagem, principalmente aqui na Argos, porque já que a gente usa o Drive, tem que ler, é importante. Às vezes uma pessoa não vai ter como acessar e, enfim, é difícil. Não acho que seja difícil de aprender a produzir, porque eu acho importante a gente desenvolver essa capacidade assim de oratória, não necessariamente em ficar em frente a uma câmera, mas enfim, de realmente desenvolvimento de fala. Mas a produção eu acho que pode ser um pouquinho mais complicada, não questão de competência, mas novamente de recursos, mas eu acho uma boa ideia, assim, inclusive para a gente talvez aplicar no futuro, tipo, por exemplo, a gente usou eu esqueci o nome. Não é um software, mas é uma plataforma, o Asana, que a gente tentou usar no projeto interno de DN italiana. Acaba que a gente não levou para frente porque o nosso projeto estava sendo muito simples e aquela plataforma é um pouquinho assim mais específica, tem muitas ferramentas, então, por exemplo, talvez seja uma boa ideia no futuro, se a gente colocar essa ferramenta realmente em uso, a gente fazer um vídeo explicando e como as ferramentas podem ser úteis dos nossos projetos. Pode passar. Nessa parte eu percebi que talvez eu não fosse a melhor pessoa para apresentar essa capacitação, porque eu não sou diretora. Mas eu vou falar de gestão, sobre fazer uma boa cogestão. Então, cogestão, como o próprio nome sugere, é o processo de gerir em conjunto um projeto, processo ou área. Então, a cogestão, ela não se resume apenas em uma capacitação, como é que eu estou fazendo agora, ou só, tipo, um dia de treinamentos, e sim em dividir atribuições da diretoria, da coordenação, da presidência, e aprender fazendo, porque
é uma das formas mais essenciais e eficazes de aprendizado. Uma boa cogestão, eu acho que dura em média um mês. Eu não sei quanto durou a de vocês, se foi mais. Mas é importante que durante todo esse tempo todos os processos sejam passados de maneira específica. E os pontos mais importantes de uma boa cogestão são a construção de estratégias, o fortalecimento da cultura da empresa, o alinhamento e a formação de liderança e a passagem de conhecimento, que é justamente o foco da capacitação, que é a gestão de conhecimento. Isso porque, durante a cogestão, vão ser construídas as estratégias da área, no caso aqui do núcleo de projetos, como as atividades que são delegadas e a gestão de tempo necessária. Então, esse alinhamento da liderança permite que as estratégias elas possam ser seguidas, dando continuidade do trabalho da gestão anterior, porque a inovação é importante, mas se não houver uma continuidade, imagina se a cada gestão mudasse todos os processos, cada gestão seria um recomeço e não daria muito espaço para a empresa crescer. Então, por mais que a inovação seja importante, mais importante ainda ter esse padrão, essa continuidade, para que tudo fique encaixado. Pode passar. Falar agora sobre diferenciar a cogestão individual e a cogestão coletiva. Isso eu achei muito interessante. A cogestão individual é feita de diretor para diretor, coordenador para coordenador. Ou seja, nela vão ser passadas as atividades individuais do cargo em questão, quem irá assumir. É um processo para ser feito no dia a dia, durante aquele período de tempo que eu falei, estipulado, um mês, para passar por todos os processos da área, para que eles sejam vividos em conjunto, as pessoas que vão entrar na liderança aprendam com a diretoria antiga, enfim, e para que toda a forma de pensar, toda a estratégia já desenvolvida seja passada para o futuro diretor-coordenador da melhor forma possível. A cogestão coletiva é feita de diretoria para diretoria, ou seja, são todos os diretores e coordenadores em conjunto, passando as experiências, as estratégias e os aprendizados para a nova diretoria em conjunto. E isso é mais diferente da cogestão individual, que eu falei que exige um período maior de tempo para ver realmente o cotidiano. Isso aqui seria mais uma imersão para trabalhar em cima da cultura e da estratégia da empresa. E é importante que esse momento seja assim, meio que um ritual de passagem assim, para que os novos líderes eles incorporem a cultura da empresa, porque somente pelo exemplo deles e dos anteriores que o time da empresa vai viver essa cultura. Então, essa cogestão coletiva é mais para trabalhar algo voltado para mentalidade e as soft skills que vão ser necessárias para o cargo de diretoria, qualquer que seja. Mais do que as tarefas operacionais, porque elas já vão ter sido passadas ou vão estar sendo passadas na cogestão individual. Pode passar. Tá, agora eu vou falar basicamente os pontos principais da cogestão, cada uma. Da cogestão individual, a importância de definir datas e prazos para você estruturar todo o cronograma da cogestão, definindo tipo, quando cada assunto será passado para o seu sucessor em questão de urgência, prioridade ou realmente o que está acontecendo na empresa no momento. Levantar tudo que o seu sucessor precisa saber, tudo que ele precisa aprender, além dos processos, passar tudo que foi essencial, toda a estratégia que foi necessária, essencial para a diretoria antiga para dar andamento para a área de maneira produtiva. Aí, esse momento de transparência durante a troca, não, antes da troca ser feita efetivamente, é muito importante para a pessoa que for assumir a cogestão, porque é nesse momento que ela vai levar suas dúvidas e também mostrar as ideias dela para ver se elas realmente vão conseguir ser postas em prática, se existe uma forma de melhorar os processos, caso essa pessoa enxergue se tem algo a ser melhorado. Definir entregas e desafios.
quando a gente está aprendendo algo novo, é importante a gente pôr em prática, pôr a mão na massa naquilo. Então, nesse período de cogestão, quando o diretor ele define desafios para o seu sucessor, por exemplo, ele fazer sozinho um processo que já tinha sido ensinado. Vai ser um trabalho supervisionado naquele momento, para que no futuro o sucessor ele consiga realizar os processos de forma independente com maior facilidade. Então, é realmente essa questão da prática. Os feedbacks, eles são essenciais para que a gente consiga aprimorar, e é necessário que sempre que seja observado um ponto a ser melhorado, é necessário falar, e isso vai ajudar ao seu sucessor melhorar. Agora, falando da gestão coletiva. Eu tô indo rápido, gente, se vocês quiserem que eu fale mais devagar, eu falo. Primeiramente, importante levar a experiência, fazer dinâmica em conjunto com os atuais e os futuros diretores, dinâmicas de vulnerabilidade, de comunicação, como eu já tinha falado antes, da mentalidade, das soft skills, que vão trabalhar a união e a confiança da equipe, porque o mais importante aqui, que eu enxergo e tenho certeza que as outras pessoas aqui enxergam também, é que a comunicação entre as diretorias é muito importante, e são elas que é essa comunicação que define assim o nosso bom trabalho, porque a gente é interdependente, então ter essa comunicação bem alinhada é muito importante. Trabalhar o futuro da empresa. É importante que seja feito uma espécie de planejamento do ano seguinte, da gestão seguinte, para discutir as estratégias, definir metas e como a gestão será levada durante o próximo período. Como eu já tinha falado, promover a cultura da empresa e pensar no time, que eu também já tinha mencionado, em como a diretoria pode se desenvolver e lidar da melhor forma com os membros para manter aquele conhecimento retido e aprimorado cada vez mais. Pode passar. Sumiu? Ah, não, é isso aí. Fez o meu slide, sumiu. E eu fiquei muito triste. Falar agora sobre o controle interno e rodízio de atividade. Quanto mais controle interno e gestão de risco a gente tem no nosso núcleo, mais autonomia a gente tem. Por exemplo, voltando para ratificar a questão a importância da gestão do conhecimento, quando a gente tem modelo de documento, ferramentas, manuais, que é algo que a gente está buscando colocar em prática, a presença desses documentos faz com que o erro da equipe diminua. Óbvio que todo mundo vai errar, mas você tendo uma orientação maior, a probabilidade de ocorrer um erro é menor, porque você vai ter toda a base necessária. E ao mesmo tempo que o líder, o diretor, o coordenador, ele precisa controlar a qualidade das entregas, é importante que ele também delegue as atividades para o seu time se desenvolver, porque agora a gente entra na questão de rodízio de atividade, porque aqui é tudo muito rotatório, todos os membros estão trocando toda hora, ninguém permanece por muito tempo aqui dentro da empresa, no máximo um ano e meio, acho que é o tempo comum. Então, o objetivo, eu lembro até, não lembro quem, mas a última reunião que a gente teve de trainee, eu acho que alguém perguntou se especializava em alguma coisa, mas não, o ponto é justamente ter esse rodízio para que todo mundo possa aprender um pouquinho de tudo. Então, falando um pouco sobre como é a dinâmica aqui dentro do núcleo de projetos. Por exemplo, a Laura e a Yasmin estavam atoladas com o processo seletivo, e como a Laura já explicou, a gente tem essa dinâmica do comitê de inovação, da capacitação, e precisa ter uma rotatividade que normalmente é voluntária, mas, por exemplo, eu tinha feito o último, mas estava todo mundo muito atolado, então eu estou aqui fazendo de novo. É uma questão de se adaptar, tudo é muito conversado para se atender às demandas de cada consultor, porque a gente sabe que a gente tem a faculdade, aqui agora a gente tem uma diversidade maior, eu acho, de pessoas de períodos diferentes, então tem gente que tem semana de prova, que está mais atolado,
Então, tudo isso é conversado para promover esse rodízio de atividades, para que todo mundo consiga passar pelo máximo de coisas possível e retirar uma hora aprendizado possível. É isso. Agora pode passar para o último negócio. Agora. Bem-vindos ao melhor núcleo da Armes. Amo, divos demais. Gente, amo. Arrasou, Luísa. Divou muito, como sempre.